Nessa escala, de fato, a dinâmica da reprodução capitalista é a inimiga central da humanidade. E tem sujeitos. Se tem sujeito lá, tem sujeitos cá. Se o sujeito lá se vê ou se pensa como único, nós somos os únicos capazes de ser múltiplos. Então, é uma construção anticapital. Eles só podem ser universal abstratamente. Exato. Nós podemos excluindo ser universal a humanidade. substantivamente. Exatamente. Né? Eu, como estou muito contente que a Virgínia está aqui, eu vou ser otimista, porque normalmente eu não sou. Né? Mas veja, isso é que nos autoriza a pensar na possibilidade de eclosão desse sujeito e da transformação social. Né? Não porque estamos fazendo um excelente trabalho, porque não estamos. Não, né? não é isso. Mas a contradição já é universal. Né? É isso. O fato dela ser exige da gente muito mais. Exige exatamente fazer a crítica dos nossos passos, não porque todos estiveram errados, mas porque a expansão, a escala do capitalismo altera o espaço no qual a gente luta. Olá, bem-vindos a mais um Café Bolchevique, dessa vez um café para lá de especial. Estou aqui com a minha queridíssima Virgínia Fontes, conhecida aqui da TV Boitempo, e queridíssima amiga que vai dividir esse café com a gente aqui. Né? Bem-vinda, Virgínia, seja bem-vinda, fica à vontade, a casa é sua. Bom, continuo comunista, continuo bolchevique, mas aviso a todos que não estou no partido, só para facilitar a vida. A gente continua comunistamente amigos. Nessa situação ampliada, né, de camaradagem que une a todos os comunistas. Né? Bom, Virgínia, nós vamos conversar hoje sobre um tema que tem frequentemente voltado à baila, né, que é sobre o sujeito. O Marx, num certo momento, vai dizer que para a emergência de uma classe revolucionária, né, que almeja a emancipação, almeja o universal, é necessário que uma classe assuma o papel de impasse universal. Né? Então, para a burguesia assumir esse caráter revolucionário, teve que a nobreza feudal assumir esse caráter de impasse universal para a realização da vida. Né? Bom, pelo que você estuda, pelo que você fala, né, pelo que a gente tem acompanhado, o capital tem feito sua parte. Né? Quer dizer, nós não podemos nos queixar disso. Né? O capital já deu mostras mais do que evidentes de que é uma força antagônica à humanidade. Quer dizer, o capital trava a possibilidade da humanidade avançar para além da sua forma capitalista. Né? Então, podemos dizer que a contradição básica que transforma o capital numa força universalmente negativa está dada. Mas e o sujeito? O Ben Said, né, o Daniel Ben Said, no seu livro sobre espetáculo, fetichismo e ideologia, tem uma hipótese disso. Né? Ele vai dizer que a negação, né, numa situação de defensiva, em que a classe derrotada se serializa, né, passa a ser quase que uma negação de um sistema considerado imbatível pelos indivíduos, né, que se expressa aparentemente contraditoriamente numa massa, né, informe. Ele vai dizer que esse radicalismo chique dos retóricos, ao fazer isso, acabam demonstrando uma tentativa de abolir toda e qualquer mediação que poderia fazer com esse descontentamento dos indivíduos expresso nas ações de massa assumisse um caráter revolucionário. Partidos, sindicatos, organizações da classe são abolidas por uma ação direta da insatisfação do indivíduo em relação a esse sistema meio abstrato. Né? Será essa forma que o sujeito em construção está se expressando hoje? O que impede, né, esse sujeito de se expressar? Né? A gente poderia começar por aí. E também lembrar, né, que esse capital, que se torna uma força universalmente negativa, tem que se expressar através de uma personificação. Né?
Quer dizer, não é que o capital impede a formação do sujeito por uma força mística, né? Ele age diretamente no terreno da história através de uma personificação que é a burguesia, né? O que está acontecendo com o sujeito? Algumas teses vão dizer que ele desapareceu e é assim mesmo, não tem mais sujeito porque a história não tem sujeito mesmo, aí é a afirmação da pós-modernidade. Mas para nós marxistas, o que está acontecendo com o sujeito hoje? Bom, é claro que o Mauro não ia me convidar aqui para fazer esse debate, para colocar questões simples, não é? Ele tinha de começar pelo cerne mais amplo, né, do problema. Então, eu vou devagarzinho, com calma, possivelmente a gente vai levantar mais problema do que resposta. Então, a primeira delas é de que, em parte, a suposição da contraposição entre massas e proletariado estava muito ligado a uma parcela do proletariado organizado diretamente na forma fabril. E que isso, de fato, permitiu o contato, permitiu uma educação, permitiu uma contraposição com a classe proprietária direta dos meios de produção. Ora, essa característica é razoavelmente rompida nos últimos 70 anos, mais ou menos, em que a escala das expropriações leva a uma massividade da força de trabalho empregada, né, sujeitada, subordinada pelas modalidades mais díspares, mais diversas, mais diferentes. Então, portanto, essa massa de trabalhadores, eu acho, assim, me parece que a gente já tem de pensar nela diferente da massa amorfa ou descontínua, ou que era a característica da contraposição entre o proletariado organizado na fábrica e a massa de trabalhador utilizado. Lógico que a história do Brasil já mostra isso há muito tempo. A industrialização do Brasil foi feita acoplando o proletariado na fábrica com essa massa de trabalhadores, digamos, desprovidos de direitos, expropriados, mas sem contrato de trabalho, sem direitos, etc. Então, eu acho que a primeira interrogação vai ser qual é o caráter da massa hoje. Será que a massa que se exprime hoje, e nós estamos assistindo situações massivas no cenário internacional, né, de manifestações massivas, será que ele expressa efetivamente uma questão individual? Essa reconfiguração da classe nos convoca a exigir, a pensar como a questão do sujeito. Bom, eu vou pegar a última parte, ou a parte do meio que o Mauro colocou. Quando a gente não identifica o trabalho, o trabalhador ou o sujeito anticapital, a gente vai ter de identificar o sujeito capital. Então, acho que esse é o caminho mais produtivo nesse momento, que é entender quem são as classes dominantes, de que forma elas se articulam para além do processo abstrato de reprodução do capital, capital fictício, capital portador de juros, as dívidas, as bolsas, etc. Para além disso, onde se corporificam essas classes dominantes. Então, aí tem algumas discussões que são importantes. Em primeiro, elas não se limitam à propriedade última do capital. A gente tem hoje em dia uma classe dominante que, mantendo o seu papel nacional, isso ainda é uma especulação, a gente não tem trabalho conclusivo sobre isso, mas já tem muita pesquisa, que ainda sendo nacional, no sentido de ainda tendo uma base estatal para agir, que eu acho que é mais preciso do que falar de sendo nacional, porque essa é uma definição hoje em dia já complicada, mas tendo uma base estatal, ela está coligada internacionalmente em muitos espaços. E, para além disso, não basta a propriedade última do capital, que é o último proprietário, porque a gente fala muito de Elon Musk, ou de Zuckerberg, ou dos últimos, né, dos proprietários que estão lá em cima. Esquece que eles estão dentro de fundos enormes, gigantescos, que controlam, que por sua vez estão coligados com fundos de trabalhadores, que por sua vez estão coligados com mineradoras, estão coligados... portanto, a gente tem não só uma classe de proprietários que é maior do que os proprietários últimos, mas que precisam de um séquito cada vez crescente para conseguir coordenar o processo de produção.
ou o processo de extração de valor, para ser mais preciso, tanto o processo de produção de valor quanto o processo de controle dessas massas de trabalhadores que, sendo exploradas, não estão mais sob o comando direto do capital. Precisam, portanto, o Estado se torna cada vez mais necessário como forma de contenção e, por outro lado, cada vez mais perigoso. Quer dizer, é preciso cada vez mais impedir que esses trabalhadores, ou que essa massa de trabalhadores, possam ter minimamente acesso à suposição de direitos. Então, a gente está vivendo numa contradição ferrenha. Quando eu digo que essa burguesia é maior, não é para introjetar aí uma pequena burguesia, que existe, mas é para introjetar uma camada importante de funcionários do capital que atua tanto nos processos de extração de valor quanto nos processos de controle do cotidiano da vida social. Isso é o que eu venho estudando o tempo todo. Ou, dizendo em outras palavras e de maneira bem direta, a classe dominante está em luta contra a classe trabalhadora. Então, eu acho que tanto para a caracterização desse bloco dominante, quanto para pensar o trabalho, para pensar a classe trabalhadora, a gente tem que afastar algumas coisas para entender essa formulação do Marx. A primeira é uma concepção sociológica, né? Quer dizer, a classe é uma posição ali na estratificação social, como gostam algumas teorias sociológicas, e para o Marx a classe é um ser social que se forma no processo de luta. Processo. Né? É um processo. Por exemplo, esse setor administrativo, gerencial da burguesia, na luta de classes constitui esse ser que é a burguesia. Né? Do outro lado, lá do lado do trabalho, o Marx está convencido, se a gente pega aquela última parte ali do Miséria da Filosofia, né, que a classe trabalhadora, num primeiro momento, se expressa não como uma classe. Né? São indivíduos serializados, separados, buscando um lugar no mercado de trabalho. Na luta de classes, para se confrontar as diferentes injustiças que a contradição capitalista produz, ela vai se somando, formando esse ser de classe que cresce com sua experiência. Né? Vai poder se constituir uma classe em si, mas ainda não uma classe com aquilo que seria a classe em movimento para a superação dessa ordem, né? Uma classe para si. Então, esse movimento, muitas vezes, é entendido como quem é o sujeito, onde eu vou achar na estratificação social o sujeito. E perde esse núcleo que é como que essa classe reage à ordem capitalista e, ao reagir, se torna classe. Né? E aí que a gente volta numa questão da forma capitalista contemporânea. Ao mesmo tempo que ela leva ao máximo a expropriação, a acumulação de capitais, ela produz um efeito na classe. E não é novo, né? Quer dizer, a classe mudou de forma algumas vezes, né? Aquilo que o Ricardo Antunes chama de uma nova morfologia da classe. Se a gente pegar a classe em meados do século XIX, não é a classe do século XX, e muito menos a classe do XXI. Né? Mas muita gente confunde a mudança da forma da classe com o fim de classes e, portanto, com o fim de sujeitos. Né? A ideologia opera aí como uma justificativa mais do que um caminho de compreensão. Né? Se o capital chegou no seu máximo, é uma coisa assim, né? Ele nunca chega no máximo, né? Não tem aquele ponto, né? O desenvolvimentômetro que chega e aí a mudança ocorre. Já estamos, para usar o termo do Marx, no modo de produção especificamente capitalista, que o Marx só podia projetar como devir, né? Sem sombra de dúvida. Já estamos. E esse estamos, vamos pegar do lado do que o capital produz. Não é o sonho ideológico do liberalismo ou de qualquer outra forma de expressão ideológica do capitalismo. Né? Não estamos numa sociedade onde há pleno desenvolvimento dos indivíduos, na concorrência, gera um equilíbrio e as desigualdades vão diminuindo. O mundo se caracteriza hoje, plenamente capitalista, como um mundo profundamente desigual, onde a exploração é o núcleo, né, dessa forma de produção, e já se torna visível para a maioria das pessoas o que isso produz para a humanidade. Né? Eu acho que talvez a questão ecológica seja o que fique mais visível isso, mas se a gente pegar
na produção e reprodução da vida, em todas as suas esferas, o mundo hoje é muito mais próximo da barbárie do que do idílico futuro projetado pelo capitalismo. Então a gente pode dizer que o capitalismo já é essa força universal, né? Quando a gente pensa essa maneira de pensar a classe, né, não sociologicamente, mas como um sujeito histórico que se forma, para nós não é estranho que em torno da classe trabalhadora você vá agregando uma série de setores que estão em contradição com o capital, não é? Não seria esse o caminho para pensar um sujeito, mais do que achar o segmento social que pode ser classe revolucionária? Ou seja, se o capital já é contra a humanidade, essa força que se levanta contra ele já não é em tendência à humanidade? Claro. Eu acho que essa é uma questão angustiosa. Angustiosa porque, de certa maneira, exige a gente dar um passo adiante grande no Marx, pelo Marx, para poder dar conta da expansão de um grau e de uma escala de expansão do capitalismo que era impensável no tempo do Marx. E digamos que esse salto, ou esse passo, é algo de muito complexo e que exige da gente uma série de formulações, etc. Então, eu acho que você tem toda a razão, é claríssimo no cenário internacional de que a ameaça à humanidade é o capital. Isso está claro em todos os debates sobre a questão ambiental, está claro em todos os debates sobre a questão da miséria e da pobreza, está claro em todas as, digamos assim, todos os fóruns intelectuais, por um lado, políticos, por outro, e de movimentos sociais, por outro. Até porque também se expressa no limite das políticas sociais do Estado, das políticas públicas. Está claro para todo mundo. Quando você pega o relatório do IPCC, o último relatório do IPCC, vai dizer novamente que uma das condições para superação, ou pelo menos para minorar o aquecimento global, é a redução da desigualdade no cenário internacional. Então isso aí já está colocado, é a redução da industrialização, é a redução do industrialismo, é a redução do produtivismo, tudo isso está dito. Os movimentos de jovens europeus têm isso claro, que é o capitalismo. O que eles não têm claro? Os sujeitos do capital. Eu acho que isso, de alguma forma, talvez, o passo a dar é que a unidade na diversidade não, talvez, né, isso aí é uma interrogação, talvez não se dê pela direção de um setor como este setor é o que garante o processo adiante. Mas a gente vai ter de voltar para um Marx mais profundo, talvez, que é a unidade, não é apenas a unidade da diversidade, é a unidade na diversidade, é a unidade pela diversidade. Portanto, significa pensar movimentos que vão na mesma direção, mas que não podem mais ser freados uns pelos outros em função das suas especificidades, porque as suas especificidades são necessárias. E, portanto, elas não podem ser apagadas. Eu vou dar um exemplo. A luta sindical, a luta corporativa, ela é limitada, todo mundo sabe. Mas ela não pode nem deve ser freada pela luta, por exemplo, feminista, que é essencial, mas ela também não pode frear a luta feminista. Não é possível mais que um setor da luta se coloque unicamente como portador da voz universal, sem as vozes lá dentro. Então, o enfrentamento, a construção do enfrentamento do Estado, a construção do enfrentamento do capital, que continua na ordem do dia, está na pauta, não adianta dizer assim, acabou a história. Bom, beleza, acabou a história, mas o Estado está aqui e eu tenho de trabalhar no dia seguinte. Só pioraram as condições nas quais eu trabalho. Vai refazer, vai reconstruir o Rio Grande do Sul para fazer a mesma coisa? Quer dizer, o que nós... como que a gente vai enfrentar isso? A gente vai esquecer que existe o Estado? Esquecer que ele tem um papel fundamental na reprodução do mesmo que com pequenas alterações aqui ou ali para enfrentar. Então, eu estou inteiramente de acordo que hoje a gente está diante da humanidade contra o capital. Mas, para enfrentar isso, a gente vai ter de trabalhar nas duas pontas. De que maneira essas classes dominantes seguem tendo duplo papel,
local, quer dizer, nacional, né, dos estados e um papel internacional. Isso não é nada novo. A Comuna de Paris, Marx, quando analisa a Comuna de Paris, já mostra claramente a intervenção prussiana para garantir o exército que os alemães tinham acabado de derrotar, para garantir que o exército dos versalheses fossem lá destroçar a Comuna. Ou os apelos do Bonaparte lá, do terceiro, a toda a burguesia europeia, que vai apoiar o massacre da Comuna. Então, não é nada. 17, ou qualquer das revoluções, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, o enfrentamento que teve de fazer contra as burguesias internacionais que vão para defender os seus pares. Então, portanto, essa questão é talvez um desafio novo para o qual a gente está procurando o caminho. Eu tendo a considerar que todas as lutas hoje, cada luta individualmente, independentemente da condição de consciência precisa na qual os seus porta-vozes falam, todas as lutas ou se enfrentam contra o capital ou são devoradas por ele. E quando eu falei que a burguesia estava na luta, a burguesia está na luta aonde? LGBT, racismo, mulheres, juventude, buscando capturar o que é a solidariedade de classe, converter em financiamento da classe dominante. Então, a gente tem um desafio, que é o desafio de pensar agora com e pela. Mas é a unidade. Mas a unidade a gente vai ter de pensar na escala que está posta a situação hoje. Assim, como vocês veem, eu não tenho resposta. Mas é uma inquietação fundamental para nós, comunistas, para que a gente possa ir além do que já fomos. Porque o problema se coloca, quer dizer, quando você está diante dessa situação do real, né, a ideologia entra como um elemento fundamental de justificativa, de reprodução da dominação, né? E ela opera isso através de vários mecanismos. Um deles, essencial, é o esconder as determinações, é o que mostra e esconde as determinações. E um outro que eu acho essencial nesse debate é esconder a particularidade de interesse desse bloco dominante, apresentando como se fosse universal, né? E nisso que você fala é essencial. Por quê? Porque muita gente, e essa ideologia, essa ofensiva ideológica contra a gente, se apresenta na medida em que esses temas dessa diversidade, né, só podem se expressar fragmentariamente, né? Então, muito bem o movimento feminista, mas desde que ele não toque na raiz daquilo que se apresenta como contradição para a mulher, para todos os segmentos oprimidos nesse sentido. A questão racial da mesma forma. A questão ecológica é evidente, né? Quer dizer, o mundo se mobiliza, tem as reuniões do G7, quer dizer, parece que não é que a questão ecológica está sendo agredida pelo capitalismo, é como o capitalismo pode salvar o mundo da crise ecológica. E ele não pode porque ele é o que provoca isso, assim como ele provoca a opressão das mulheres, da diversidade sexual, do racismo e etc., né? Portanto, do nosso lado, do lado de cá, para pegar a frase do Marx, uma força só se torna universal quando se contrapõe a algo que trava, que é um entrave universal. O entrave universal está dado, né? A perspectiva crítica ao marxismo vai colocar como resposta a isso, né, ou a ausência total do sujeito, que é a resposta pós-moderna. Não tem sujeito porque não tem história, não tem intencionalidade, não tem nada. Boiamos no acaso, né? Ou ainda, pela boa ou má intenção, a substituição do sujeito por outros sujeitos. Então, por exemplo, a ideia de um múltiplo sujeito. Vai ter mulheres, vai ter indígenas, vai ter movimento ecológico, vai ter inclusive movimento sindical operário. É um dos elementos particulares, né? Ou seja, transforma um momento de fragmentação em elogio. Isso é uma situação ótima. É assim que vai se dar. O que fica obscurecido, ao meu ver, pela ideologia, é exatamente a ideia que você está se confrontando com quem. Senão a burguesia entra nessa serialidade como mais uma particularidade de seus interesses,
e o Estado como salvador disso, que produz o diálogo e o caminho para que nenhuma das particularidades se imponham. Não, se o Estado é um Estado de classe, ele vai transformar esta particularidade que é da burguesia em pseudo-universalidade, certo? É preciso construir a efetiva universalidade. Isso só se dá na luta, né? Onde esses segmentos, isso que talvez para mim é essencial, não aceitar a premissa de que essa diversidade, né, implica na negação da ideia de um sujeito de classe, né? E nem como a classe como mais uma das particularidades. É compreender o sujeito da classe no processo da sua construção como sujeito histórico, abrangendo essa diversidade e, como Marx fala, né, o Estado não é universal por causa das particularidades, ele é universal por causa dessas particularidades. A mesma coisa serve para a classe. Ela não pode chegar ao universal negando essas particularidades, que de fato vai ter que envolver a questão de gênero, a questão racial, a questão ambiental, a questão da diversidade sexual e etc. Né? Mas esse é um ser de classe em construção. Né? Não porque a gente gosta dessa tese e que ela vê confirmada. Porque a história mais recente mostra que num certo momento de expressão dessa luta, na luta de massas, inclusive em grau de rebelião às vezes, como aconteceu na América Latina, como acontece frequentemente na Europa, não culmina numa transformação social que nega a base que gera os nossos problemas, que é o capitalismo. Né? Então está em construção. Né? Eu convidei a Virginia porque eu achei que a Virginia tinha uma resposta, mas ela está se somando a mim para dizer que essa resposta depende mais de vocês que estão assistindo do que de nós aqui nessa fase da nossa vida. Mas eu acho que abre-se essa perspectiva. Né? Veja, vai acontecer ou não? Não sei. Né? Mas o Goldman tem uma boa formulação, né, que ele vai pegar em Pascal, que é o seguinte: não sei se vai acontecer, mas é uma boa aposta. Né? Se a humanidade quiser sobreviver ao pesadelo do capitalismo, ela precisa superar o capitalismo, e para isso nós acreditamos que é necessário que a humanidade se constitua num sujeito anticapitalista. Tem bases materiais para isso e falta muito trabalho da nossa parte nessas mediações políticas, culturais, né, de ação na transformação da luta de classes numa luta anticapitalista com um horizonte transformador. Claro. Né? Eu quero só acrescentar uma pequena coisa. As próprias reflexões sobre as lutas já vêm avançando teoricamente nisso. Então, o que era a discussão ecológica nos anos 20, 30, 50, 70, hoje é capitaloceno, não é mais a luta das mulheres, né? O que era um debate sobre a importância da igualdade, etc. Hoje é a teoria da reprodução social, então a gente já tem uma série de avanços. E eu queria acrescentar o seguinte: nós temos uma crítica que não é nem pós-moderna, nem apoio da particularidade do Estado, que é uma crítica interna, eu chamaria, que de alguma maneira se compraz. Ela faz um trabalho muito importante de criticar a suposição dos sujeitos históricos tal como nós a fizemos e, portanto, mostrar que o que nós estamos falando como classe é alguma coisa que não existe mais. Não é uma crítica antimarxista, digamos assim. Nem que signifique que a sociedade deixou de ser de classe. Mas essa crítica raramente chega na análise da classe dominante. Então, o que me parece hoje é que a unificação da luta tem de ser um enfrentamento à dinâmica social capitalista. E, portanto, aos sujeitos sociais do capital, que esses estão permanentemente desfazendo, desmontando, reorganizando. O sujeito anticapitalista seguramente será plural, muito mais plural do que foi até aqui nos processos históricos. Porém, se você pegar uma Revolução Chinesa, já é um sujeito muito plural. Mas, se vamos pensar hoje, a escala é muito maior. Então, portanto, a capacidade... Só que não pode ser filantrópico mais. Todo o tema da pobretologia, da filantropia, é
o roubo burguês das formas de solidariedade de classe. A gente está vendo isso hoje no Rio Grande do Sul e assiste isso pela filantropia burguesa. Essa tem uma série de questões que a gente tem de, ao fazer a crítica dos nossos limites nas análises de classe, introduzir. Uma questão da escala. O tamanho da classe trabalhadora não tem como não trazer alterações que são substantivas. E na escala também o caráter mundial dela, né? E claro. Dois, o fato dela ter um caráter mundial não significa que a gente não tenha que se defrontar com os Estados. O cenário, então, portanto, a conexão das classes dominantes no âmbito dos Estados e no âmbito internacional. E, portanto, a questão da escala é uma questão crucial. Portanto, a questão do sujeito hoje é uma questão de defesa da humanidade. Isso é tão sabido que não é à toa. A burguesia tem medo. Fascismo não nasce quando o mar está azul e o céu é de brigadeiro. Fascismo nasce quando a burguesia tem medo. Do que ela tem medo pode ser muito variado. Mas uma das questões é essa dimensão da escala. Porque o controle sobre essas massas de trabalhadores não é garantido pelos aparelhos privados de hegemonia, não é garantido pelas políticas de Estado, não foi garantido até aqui. E você vai destroçando todos os mecanismos que você tinha para fazer isso. Vai sobrando unicamente a violência. E uma violência numa escala que precisa ser crescente. Então, aí nós estamos diante de uma briga feia, porque a burguesia tentando transformar cada um em gestor burguês da vida e nós tentando mostrar que nós estamos sendo usados como literalmente correia de transmissão do capital. E ele pode fazer isso hoje resgatando um aspecto que você fala que eu acho fundamental. Não dá para ver a burguesia hoje como personificação desse capital apenas como gestora das condições para que essa acumulação se perpetue. Uma das condições para essa acumulação se perpetuar é a desconstrução da classe enquanto sujeito. Claro, permanentemente. É isso, permanentemente. Né? Então, assim, esse é o... Agora, digamos, isso não mudou, né? Não, do Marx para agora, isso não mudou nada. E outra coisa, isso é possível, porque senão a gente cria do campo da burguesia aquele inimigo inatingível, perfeito. Claro que não. Né? O problema da burguesia é que ela tem que ter um terreno objetivo para conseguir esse esforço de constituição, né, de captura da classe trabalhadora, da sua consciência pela ideologia. Isso é, em grande medida, dado pelo grau de subordinação real do trabalho ao capital. Né? Quando você fala da burguesia não só como aquele núcleo, vamos chamar de produtivo da burguesia, é porque a vida está subordinada à burguesia. E quando a vida está subordinada à burguesia, a ideologia pode se impor, né? Porque você não pode viver sem o capital e, portanto, as ideias da classe dominante são as ideias dominantes. Pois né? mas vou te interromper para lembrar o seguinte. Quanto maior a dominação real do capital, a subordinação real do capital, maior a escala das contradições. Sim, exatamente. Quanto menor o controle direto da vida proletária, que era isso que acontecia no início do século XX no Brasil, as empresas tinham a vila operária, controlavam as casas, a comida, etc., o deslocamento operário. Quando toda a massa trabalhadora, ainda que eventual, o controle disso se torna cada vez mais complicado. Então, você vai fazendo guetos, né? Vai formando... É o que vai acontecer com a assim chamada periferização no Brasil. Você vai montando semi-guetos, semi-espaços, mas as contradições vão ficando gigantescas. Então, mas paradoxalmente, o Marx fala isso na ideologia alemã, nesse momento da crise do capital, no máximo do seu desenvolvimento, a ideologia não enfraquece, ela se fortalece. Ela precisa se reforçar, nem que seja pela violência. Exato, porque assim, tanto a violência como a ação ideológica da burguesia, ela precisa ser muito mais intensa. E ela tem meios para poder fazer isso. Quer dizer, o eclipsar, vamos dizer assim, ou a não formação desse sujeito coletivo da humanidade contra o capital,
também tem que ser pesquisada pela ação da burguesia e dos seus meios de manutenção. Bom, vocês estão vendo que essa ordem. Conversa vai ficar interminável, Vai né? ficar interminável. Eu só quero fazer um acréscimo. A burguesia acha que pode controlar. Porém, quando explode um caso como George Floyd, que incendeia os Estados Unidos, incendeia o mundo, ou quando acontece um genocídio como o que está acontecendo em Gaza, os meios de controle são absolutamente insuficientes. Nós estamos vendo eles abrirem esses meios de repressão e são insuficientes. Assim como foram com a guerra do Vietnã e assim como continuam. Então, a gente não pode abrir mão de enxergar que nessa escala, de fato, a dinâmica da reprodução capitalista é a inimiga central da humanidade. E tem sujeitos. Se tem sujeito lá, tem sujeitos cá. Se o sujeito lá se vê ou se pensa como único, nós somos os únicos capazes de ser múltiplos. Então, é uma construção anticapital. Eles só podem ser universal abstratamente. Exato. Nós podemos excluindo ser universal a humanidade. Substantivamente. Exatamente. Né? Eu, como estou muito contente que a Virgínia está aqui, eu vou ser otimista, porque normalmente eu não sou. Né? Mas veja, isso é que nos autoriza a pensar na possibilidade de eclosão desse sujeito e da transformação social. Né? Não porque estamos fazendo um excelente trabalho, porque não estamos. Não é isso. Mas a contradição já é universal. Né? É isso. O fato dela ser exige da gente muito mais. Exige exatamente fazer a crítica dos nossos passos, não porque todos estiveram errados, mas porque a expansão, a escala do capitalismo altera o espaço no qual a gente luta. Vou fazer um poema pessimista com um fim otimista. Oba! Né? Para encerrar esse nosso agradável café bolchevique especial, né? Chama Utopia e Fim de Século porque foi escrito no fim do século, mas acho que está dando um pouco esse cenário aqui, né? Diz o seguinte: o tempo flui lento pelos dedos dos séculos plasmacentos. E eu, que jurei durante a louvável conquista da razão abandonar de vez a visão messiânica das catástrofes, me vejo pintando de vermelho novos outubros cataclísmicos, esperando cíclicas crises salvadoras. Nesse fim de século, começo de um outro, fim das eras, fim dos tempos, olho com olhos medievais as pragas devorando o sexo de meninos emagrecidos. Pouso então meus olhos negros no mar tenebroso e acompanho sob a tempestade as caravelas da minha utopia caindo pela borda do mundo. Sargaços e fantasmas testemunho, sob escombros de muros, a insensatez da travessia. Piratas e náufragos exibem seus ossos e estátuas de pedra e ousadia. Mas como cabe a qualquer juízo final, os mortos abandonam a sepultura com seus estandartes e suásticas, e uma nova moda é anunciada. O livre mercado e a mediocridade, a lambreta e a virgindade, a democracia e a moralidade. Desse lado bons, desse lado os maus, gritará um Deus com voz de trovão, assombrado com a multidão indecisa no meio, trocando entre si acusações. Escrevendo dissertações, escrutinando eleições, fazendo apenas mais uma reunião, enquanto os cambistas vendem os últimos lugares no lado da salvação. Que fazer se pensamos apenas em catástrofes? Que fazer se alimentamos nossa utopia com os peixes que saltam dos mares mortos? Que fazer se vejo e continuo vendo demente o germe do futuro se alimentando dos restos podres do presente? Mesmo caindo no fim dos oceanos, no vazio infinito dos enganos, cairemos descrevendo moribundos as praias intocadas de um novo mundo. Mesmo que o fim do século nos soterre nas areias da velha ampulheta, reafirmaremos no último suspiro que é o novo que enfim floresce, que haveremos de virar a ampulheta pelo avesso, para que do tempo assassinado um novo tempo recomece. Olá, eu sou Mauro Iazzi e esse é o nosso Café Bolchevique.
da TV Boitempo. Todos os meses nós vamos pegar certos conceitos, categorias-chave da teoria marxista e pensar sobre eles à luz dos acontecimentos do Brasil, do mundo, na nossa conjuntura atual. Se inscreva no canal e venha tomar esse café com a gente. É um café encorpado, forte. Quem sabe você acorda. A gente se vê por aí.